Estudar para concurso não depende apenas da quantidade de horas que você passa diante dos livros. Muitas vezes a diferença entre quem avança e quem fica preso no mesmo lugar está nos erros que a pessoa comete diariamente sem perceber. Existem hábitos que parecem produtivos, mas acabam sabotando o aprendizado, desgastando a mente e fazendo você perder um tempo precioso. Ao longo desse vídeo eu vou mostrar alguns dos erros mais comuns que atrapalham a aprovação e vou explicar por que eles são tão perigosos. Você vai perceber que muitos desses comportamentos são extremamente frequentes entre estudantes dedicados, inclusive entre pessoas inteligentes e esforçadas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque se eu não quero muito alcançar 1 milhão de inscritos, e a sua ajuda pode ser decisiva para transformar essa meta em realidade. Vamos lá! Um dos erros mais comuns é estudar sem planejamento. Muita gente simplesmente senta para estudar e escolhe qualquer matéria na hora, sem meta, sem organização, sem saber exatamente o que precisa fazer. Isso cria uma sensação constante de confusão. A pessoa passa o dia inteiro ocupada, mas termina a semana com a impressão de que não saiu do lugar. Quando existe um plano, mesmo simples, o cérebro trabalha com mais clareza. Você consegue enxergar progresso, identificar falhas e distribuir melhor o tempo entre as disciplinas. Outro problema frequente é trocar de método toda semana. Nenhuma técnica funciona se for abandonada antes do tempo necessário para gerar resultado. É claro que ajustes podem ser feitos ao longo da caminhada, mas mudar completamente de estratégia o tempo inteiro impede a construção de consistência. Muitas vezes o estudante não dá tempo suficiente para o próprio cérebro consolidar o aprendizado. Também é muito comum acumular materiais demais. Algumas pessoas baixam centenas de PDFs, salvam dezenas de cursos, compram apostilas, seguem vários professores e ficam com a sensação de que precisam consumir tudo aquilo antes de realmente começar. O problema é que o excesso de material gera ansiedade e paralisia. O estudante passa mais tempo escolhendo o que estudar do que efetivamente estudando. Em muitos casos, um material bom e bem revisado vale muito mais do que dezenas de conteúdos diferentes acumulados sem critério. Outro erro perigoso é assistir aulas sem revisar o conteúdo depois. Muitas pessoas confundem assistir com aprender. A sensação durante a aula pode ser boa, porque o professor explica de forma clara e o assunto parece fácil naquele momento. Porém, se não houver contato posterior com aquele conteúdo através de uma revisão, boa parte das informações desaparece rapidamente da memória. O cérebro precisa de repetição para consolidar o conhecimento. Sem revisão, o estudante cria a ilusão de aprendizado. Ler sem prestar atenção ativa também prejudica bastante. Existe uma diferença enorme entre olhar para as palavras e realmente processar o conteúdo. Às vezes a pessoa termina várias páginas e percebe que não lembra praticamente nada do que acabou de ler. Isso acontece porque a mente estava dispersa. A leitura ativa exige participação mental. Você precisa questionar, relacionar ideias, tentar explicar o assunto para si mesmo e identificar os pontos principais. Quando a leitura se transforma em atividade passiva, o rendimento cai drasticamente. Outro erro muito frequente é fazer poucos exercícios, resolver poucas questões. Muitas pessoas estudam teoria durante meses e quase não resolvem questões. O problema é que as questões não servem apenas para medir o conhecimento. Elas fazem parte do próprio processo de aprendizagem. Quando você responde exercícios, o seu cérebro aprende a reconhecer padrões, identificar pegadinhas e recuperar informações com mais rapidez. Além disso, os exercícios mostram quais pontos ainda estão fracos. Sem essa prática, o estudante pode ter a falsa impressão de que domina o conteúdo. Também é um erro sério você não ir atrás, você ignorar questões que sejam da banca que vai preparar a sua prova, ou seja, você deve priorizar as questões da banca que vai realizar o seu concurso.
Cada banca tem características próprias. Algumas bancas preferem os textos longos, outras cobram detalhes literais da lei, outras exploram jurisprudência, outras preferem conceitos doutrinários. Quando o estudante não observa o perfil da banca, ele acaba estudando de uma maneira desconectada da forma como o conteúdo será cobrado. Resolver provas anteriores da banca que vai fazer o seu concurso ajuda a entender o estilo das perguntas e direciona melhor os estudos. Muitas pessoas também cometem o erro de estudar apenas as matérias preferidas. É natural gostar mais de certos assuntos. Talvez você tenha facilidade com o direito constitucional, mas dificuldade com processo civil, direito tributário, ou mesmo português, raciocínio lógico, caso caia na sua prova. O problema é que ignorar disciplinas que você considera difíceis cria um desequilíbrio perigoso. Em concursos, a aprovação normalmente depende da soma de pontos em várias matérias, e uma disciplina negligenciada pode comprometer todo o resultado final. Não revisar o conteúdo é outro hábito extremamente prejudicial. O cérebro esquece as informações rapidamente quando não existe um esforço periódico. Às vezes, o estudante aprende muito bem um assunto lá em janeiro, mas chega em março sem lembrar quase nada. Isso acontece porque a memória depende de revisões. O contato repetido com o assunto fortalece as conexões neurais e facilita a recuperação da informação no futuro. Quem revisa regularmente costuma aprender mais gastando menos energia. Outro erro que muita gente comete é perder tempo fazendo resumos longos demais. Alguns estudantes transformam o resumo em uma cópia quase completa do material original. Isso consome horas e gera pouco benefício prático. O resumo precisa ser funcional. Ele deve ajudar a revisar rapidamente os pontos principais. Quando ele fica excessivamente detalhado, ele perde eficiência e se transforma em mais um material enorme que você vai estudar depois e acaba não estudando nunca. Outro comportamento que é muito comum e que prejudica muito é passar horas organizando em vez de estudar. Existem pessoas que passam muito tempo escolhendo canetas, criando cronogramas perfeitos, montando pastas, decorando o ambiente ou procurando aplicativos novos e não estudam. Organização é importante, mas ela não pode substituir o estudo real. Às vezes o estudante sente prazer na preparação, porque ela gera uma sensação de produtividade, sem aquele desconforto mental do aprendizado verdadeiro. Mas é preciso estudar. O que vai te fazer passar no concurso é estudar. Comparar o próprio ritmo com o ritmo dos outros também destrói a motivação de muita gente. Sempre existirá alguém estudando mais horas, avançando mais rápido ou aparentemente aprendendo com mais facilidade. Cada pessoa possui uma realidade diferente, um histórico diferente e dificuldades diferentes. Quando o estudante fica obcecado pela evolução alheia, ele perde energia emocional, que poderia estar sendo usada no próprio progresso. O foco precisa estar na própria caminhada. Outro erro muito perigoso é esperar animação para começar, que as pessoas chamam de motivação. Motivação nesse sentido de animação, esperar estar animado, entusiasmado. Só que essa animação, esse entusiasmo, ele é instável. Existem dias em que aparece naturalmente, mas também existem dias que são cansativos, difíceis, desanimadores. Quem depende apenas dessa vontade momentânea, desse entusiasmo momentâneo, acaba estudando de forma irregular. A constância nasce mais da disciplina, do hábito, do que desse entusiasmo momentâneo. Muitas vezes o estudante começa sem vontade e percebe que o foco surge durante esse próprio processo. Também existe o problema de estudar sem pausas e esgotar a mente. Algumas pessoas acreditam que produtividade significa passar muitas horas seguidas estudando sem descanso. O cérebro, porém, possui limites. Quando o cansaço se acumula, a concentração diminui, a memorização piora e o rendimento despenca. Pequenas pausas ajudam a recuperar energia mental e melhoram a qualidade do aprendizado. Negligenciar sono, alimentação e saúde mental é outro erro grave. O cérebro faz parte do corpo. Não existe aprendizado eficiente quando a pessoa dorme mal constantemente, vive exausta.
se alimenta de qualquer forma e ignora o próprio estado emocional. O sono participa diretamente da consolidação da memória. A alimentação influencia a energia e a concentração. A saúde mental interfere na capacidade de manter a disciplina e a clareza mental ao longo do tempo. Muitos estudantes também desistem após erros ou reprovações. Isso acontece porque eles enxergam o fracasso como prova de incapacidade. Porém, os erros fazem parte do processo de aprendizagem. Às vezes, a pessoa precisa ajustar o método, melhorar a organização ou amadurecer emocionalmente antes de alcançar um desempenho melhor. Várias pessoas aprovadas passaram por fases difíceis antes de conquistar resultados expressivos. Outro problema muito comum é querer perfeição em vez de constância. Existem estudantes que acreditam que precisam fazer tudo perfeitamente todos os dias. E quando não conseguem cumprir o plano inteiro, eles sentem frustração e acabam abandonando a rotina. O progresso real normalmente nasce da repetição imperfeita, mas contínua. Estudar um pouco todos os dias. Isso costuma gerar mais resultado do que alternar períodos extremos de intensidade e depois abandono. Também é um erro não acompanhar a própria evolução. Muitas pessoas estudam durante meses sem medir o desempenho, sem observar os pontos fortes e fracos e sem analisar o próprio rendimento. Isso dificulta ajustes inteligentes. Quando você acompanha a sua evolução, você consegue perceber quais matérias precisam de mais atenção, quais métodos funcionam melhor e quais estratégias estão desperdiçando tempo. Todos esses erros possuem algo em comum. Eles afastam o estudante da consistência. A aprovação normalmente não depende de genialidade. Ela costuma ser consequência de hábitos corretos, repetidos ao longo do tempo. Pequenas escolhas diárias criam grandes diferenças depois de alguns meses. Muitas vezes, corrigir erros básicos gera um avanço enorme no rendimento, sem necessidade de aumentar drasticamente as horas de estudo. Talvez você já tenha percebido que você já cometeu vários desses erros. Isso é completamente normal. A maioria das pessoas passa por essas dificuldades em algum momento de preparação. O importante é identificar os comportamentos que estão atrapalhando o seu progresso e começar a fazer ajustes aos poucos. Não existe estudante perfeito. Existe estudante que aprende a melhorar continuamente. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito muda vidas. Conhecer o direito muda vidas. Eu quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui. Pode parecer algo pequeno, pode parecer algo simples, mas muita gente começa a estudar e desiste logo nos primeiros obstáculos, logo nos primeiros minutos. Você continua aqui. Isso já diz muito sobre você. Eu percebo que existe uma boa chance de você ser uma pessoa que quer de verdade melhorar de vida. Quer conquistar estabilidade, quer construir um futuro mais seguro. Talvez você esteja estudando para algum concurso público, talvez esteja estudando há pouco tempo, ou talvez já esteja tentando há meses, ou até há anos. Talvez você tenha momentos em que você se sente confiante e outros momentos em que bate aquela dúvida sobre quando os resultados vão aparecer. Isso acontece com muita gente. Mas existe uma característica que costuma estar presente nas pessoas que alcançam seus objetivos. Sabe qual é? Elas continuam caminhando, mesmo quando ainda não conseguem enxergar a linha de chegada. Por isso eu quero te incentivar a seguir em frente. Continue estudando, continue aprendendo, continue acreditando que o esforço de hoje está construindo algo importante para o seu futuro. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muitas vezes, um simples compartilhamento pode ajudar alguém a entender melhor o direito, a encontrar um caminho nos estudos, ou até mesmo a não desistir de um sonho. E antes de terminar, eu quero te apresentar algo novo que eu preparei com muito cuidado para ajudar quem deseja aprender o direito para concursos públicos de uma forma mais simples. Ao longo dos últimos anos eu percebi que existe uma dificuldade muito comum entre os concurseiros. Muitas pessoas até têm vontade de estudar, mas não sabem por onde começar. Outras tentam aprender o direito por materiais difíceis, cheios de linguagem técnica e explicações complicadas. Com o tempo, elas acabam ficando perdidas
desanimadas e sem saber se estão realmente avançando. Foi justamente pensando nisso tudo que eu criei o box Direito Básico para Concursos. É um box com 7 e-books, 7 livros digitais, que reúne as 15 matérias mais relevantes para concursos públicos. Em cada matéria eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. O objetivo é ajudar você a construir uma base sólida e entender os principais assuntos jurídicos sem complicação. Todo o material foi desenvolvido especialmente para iniciantes. Mesmo que você nunca tenha estudado direito antes, você vai conseguir acompanhar o conteúdo. Eu utilizei uma linguagem simples, direta e amigável. Além disso, eu incluí diversos exemplos práticos ao longo dos capítulos para facilitar a compreensão dos temas. Eu sei que aprender o direito pode parecer difícil quando você olha a quantidade de leis, regras e conceitos envolvidos. Mas a verdade é que quando alguém explica de forma clara e organizada, tudo fica muito mais fácil de entender. E essa sempre foi a minha missão. Há mais de 10 anos eu produzo conteúdo gratuito sobre direito aqui no YouTube. Nesse período eu publiquei mais de 1000 vídeos grátis aqui no YouTube e eu já ultrapassei 50 milhões de visualizações nos meus vídeos aqui. Eu sempre procurei explicar os assuntos de uma forma que qualquer pessoa consiga compreender. E existe uma razão para isso. Lá na escola, eu não fui aquela aluna que tirava nota máxima em tudo. Pelo contrário, eu era uma estudante comum. Em algumas matérias, inclusive, eu chegava a ficar em recuperação. Por isso eu sei exatamente como é a sensação de achar que um determinado assunto é complicado demais. O que mudou a minha trajetória não foi nenhum talento extraordinário, não foi uma superdotação, altas habilidades, nem nada desse tipo. Foi simplesmente a decisão de levar os estudos a sério. Na faculdade de Direito, eu me formei com média 9,5, a maior média da minha turma. E eu recebi uma medalha por esse resultado. E antes mesmo de concluir a graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. E tudo isso aconteceu porque eu encontrei uma forma organizada de estudar. Foi essa experiência que eu utilizei para construir esse material que agora eu estou disponibilizando para você. E para complementar os 7 e-books, eu também disponibilizei gratuitamente, como um bônus, o curso Aprovação Acelerada. Nesse curso eu ensino os principais pontos que todo concurseiro precisa conhecer para evoluir mais rápido nos estudos. São 7 aulas. Você vai aprender sobre rotina de estudos, foco, memorização, estudo das leis, definição de objetivos, mentalidade e técnicas para aprender com mais eficiência. Então, no box Direito Básico para Concursos, você tem 7 e-books com as 15 matérias que mais caem em concursos e também 7 aulas para saber como estudar do jeito mais efetivo. E para que você possa conhecer o material com tranquilidade, a sua compra conta com garantia de 7 dias. Você pode acessar, pode ler todos os e-books e decidir se o material é mesmo para você. O link para acessar está disponível na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar uma mensagem importante aqui. E eu não quero que você se sinta pressionada a comprar alguma coisa agora. O mais importante é que você continue estudando. Se o direito básico para concursos fizer sentido para você, ótimo! Eu acredito que ele seja o caminho mais rápido para construir uma base sólida para sua preparação. Mas você também pode continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos que eu publico aqui no canal. Existem centenas de aulas e dezenas de playlists organizadas para ajudar quem está começando. Se você criar o hábito de assistir alguns vídeos todos os dias, mesmo que sejam poucos minutos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma diferença enorme no seu conhecimento. O importante não é estudar de forma perfeita. O importante é continuar avançando. Uma página lida hoje é melhor do que nenhuma página. Uma aula assistida hoje é melhor do que deixar para começar amanhã. E eu acredito que você consegue chegar mais longe do que você imagina. Você já demonstrou interesse em aprender. Você já deu o primeiro passo.
Agora basta continuar caminhando. E para te ajudar nessa jornada, eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você assistir em seguida. Aproveite esse momento e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Cada novo aprendizado pode te deixar um pouco mais perto dos seus objetivos. Eu espero te encontrar no próximo vídeo. Até!